Tá aqui. Não estava enxergando. Então, o que acontece? Só para gravar aqui de novo. Lúria, então, separa área 1, que seria tronco encefálico, seria a primeira unidade funcional de Lúria. O tronco encefálico dando condições a esse indivíduo de sobrevida, porque aí que está o bulbo, a questão cardiovascular, tem os nervos cranianos e tem a formação reticular, que dá a condição, através de Sara, para que esse córtex possa o quê? Receber o mundo nessa região posterior, que é a segunda unidade de Lúria, e a terceira área de Lúria, que é para que eu possa pensar sobre esse mundo. Então, 1, 2 e 3, que seriam as áreas, as unidades funcionais de Lúria. Tá? Então, a gente vai continuar lá no artigo dele. O artigo, como eu falei com vocês, é bem facinho. Não vai ter dificuldade de vocês entenderem, porque ele tem uma linguagem muito fácil. Tá? Gente, vai estar fazendo calor demais. Então, olha aí o que Lúria coloca. Primeira unidade, tronco encefálico. Vai regular o nosso tônus corporal e o nosso tônus mental e nos manter em vigilância, porque ele vai ativar o córtex cerebral. Ele vai deixar apto ao aprendizado. Qual seria a segunda unidade? Córtex posterior, que é essa região que eu mostrei no desenho, parieto-occipito-temporal, que vai receber o mundo. Eu vou receber, eu vou interpretar, eu vou analisar o mundo, processar e armazenar as informações. Então, é aí nessa segunda unidade que vai estar a sensação, percepção, cognição, memória, porque eu vou reter o mundo, eu vou receber o mundo, processar o mundo e guardar o mundo em conceitos, em aprendizados. Essa é a parieto occipito-temporal. Ele chama de córtex posterior, pega tudo, né? Atrás. E Lúria, então, coloca a terceira unidade, que é o córtex anterior, que é a região voltada aí para o frontal, que vai regular, programar, verificar as estratégias comportamentais mais adequadas, a atividade mental. Então, todo o nosso raciocínio, pensamentos longos, tomadas de decisões, se eu vou casar ou não, se vale a pena ou não, se eu vou comprar um carro ou não, o que eu preciso para tomar uma decisão adequada? Quais são os conhecimentos que eu preciso, que eu vou buscar lá atrás para poder tomar essa decisão? Toda a minha estratégia de vida, como eu me posiciono, aqueles balizamentos que a gente tem sociais, culturais, religiosos, tudo é aí, nessa última região que é milenizada, que semana passada até o Hipólito perguntou, a gente estava falando sobre a maioridade penal. Isso é terceira unidade que Lúria coloca como córtex anterior. Tá? É o plus do plus, é o que o ser humano tem de melhor, tá? Nesse córtex pré-frontal, nessa unidade anterior, o Hipólito. Nessa unidade anterior, nesse córtex anterior. Tá? Tem algumas o quê? Acessar a aula? Eu deixei para todo mundo entrar tranquilo. Eu pus para todo mundo não ter que participantes. Quem está querendo entrar aí? Não, está todo mundo aqui. Tem alguém que não está conseguindo entrar, gente?
Eu tive dificuldade, Zé, mas agora deu certo. Eu até mandei Deu? mensagem no privado para você. Ah, mal nem vi. Tá. E Eu aí, também é porque consegui. eu pus ali para aceitar todo mundo sem eu ficar toda hora, sabe? Então, vamos lá. E aí, Lúria faz o seguinte, ele resume tudo que a gente viu até agora. Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Que é assim que o ser humano desenvolve. E é assim que a criança, de fato, se desenvolve. Então, ela passa ali, né, no primeiro ano de vida, fazendo a construção do tônus muscular, para que ela possa ficar de pé ao primeiro ano de vida. À medida que ela vai construindo esse tônus, ela vai recebendo o mundo pelos órgãos sensoriais, alimentando a região posterior, né? Para que depois ela consiga mielinizar essa região anterior. Então, Lúria faz esse desenho aí que eu fiz no quadro, não quer passar? Esse desenho que eu fiz no... Aí, ó. E aí ele fala, primeira unidade funcional seria tronco encefálico. Segunda unidade funcional, a grande região parieto-occipital-temporal. E terceira unidade funcional, essa região anterior, onde que a gente está o córtex frontal e pré-frontal. Tá? E aí tá aí, ó, ele explica. Primeira, regula o tônus, a vigília e os estados mentais, né? A segunda, recebe, analisa, interpreta, aprende e armazena as informações. E a terceira, programa, regula, verifica a atividade, que é aquele que vai ser, a gente vai estudar isso, talvez na semana que vem, as funções executivas, que é exatamente o que a gente tem de mais elaborado, que vai estar aí nessa região anterior, que é quando eu vou programar as minhas ações, regular as minhas ações, verificar como que está a minha atividade, né? Porque aí que está meu raciocínio, meu pensamento, minha tomada de decisões, como eu já falei um monte de vezes, a minha capacidade de sublimar alguns desejos em prol de um objetivo. Se eu quero comprar um carro, eu não posso ficar comprando roupa todo final de semana. Quem toma essa decisão é pré-frontal. E muitas vezes o compulsivo em compras, ele se deixa dominar por uma região inferior, que é a região do prazer, que é aquela compulsão, aquele prazer imediato que te dá da compra, mas depois te dá aquela ressaca moral. Qual que é essa ressaca moral? É pré-frontal, né? Você está bebendo uma balada, bebe. Quanto mais você bebe, mais te dá prazer. Quem faz isso? É o sistema límbico, buscando prazer. O pré-frontal não foi capaz de te dar a ordem, falar, oh, já chega, já tá bom. E aí, no outro dia, você vai ter uma ressaca moral, que é o pré-frontal pensando, que sacanagem, por que eu não parei de beber? Por que eu fiquei com fulano? Por que eu gastei tanto? Por que eu comprei isso e fiquei devendo? Toda essa verificação da atividade, regular, pesar, ponderar, quem faz é o pré-frontal, que é a terceira unidade de Lúria. Ok? Tá indo, gente? Tá dando para entender? Então, vamos explicar cada uma. A primeira, vai regular o nosso sono e vigília, né? Sara vai excitar, na hora de dormir ela vai diminuir essa excitação, vai regular o nosso córtex através de Sara. Para atuar adequadamente, o córtex precisa estar alerta, tonificado, ou seja, deve estar preparado para executar suas funções. Imagina, tem um negócio que a gente estuda muito na fisioterapia,
quando eu dou aula na fisioterapia, a gente trabalha muito a questão do tônus muscular. O que é tônus muscular? É um tônus, é uma contração em repouso que o músculo tem para que ele possa estar apto a qualquer momento fazer um movimento. Então, eu fico com tônus de base para que a qualquer momento eu possa mexer meu braço, eu possa andar. Uma pessoa hipotônica que não tem tônus, dificilmente ela vai ficar contra a gravidade. Então, a gente tem pessoas tão graves, hipotônicas, com tônus tão baixo que ela não consegue andar. A mesma coisa é o tônus cortical. Eu tenho que deixá-lo em atividade, uma atividade básica, para que ele possa entrar em ação a qualquer momento. Então, quem faz essa ativação básica, deixar o tônus cortical adequado, a gente já viu que é sara através da formação reticular. Tá? E que ligue e desligue, dá toda a gradação de tonicidade ao córtex, é justamente essa primeira unidade funcional. Está na hora de dormir, vamos desligar isso aí, vamos baixar a bola desse córtex, né? Está na hora de aprender, prestar atenção no que a Gisele está falando, tem que ficar atento, concentrado. Quem está fazendo isso? Troncoencefálico, tá? A presença da formação reticular, que eu já cansei de falar isso com vocês, e sara é um chuveiro que vai conectar a primeira unidade com a terceira. Esse sistema leva impulsos para o córtex pré-frontal por via ascendente, como também recebe impulsos por via descendente em caminho inverso, do córtex para o tronco encefálico. A gente tem um monte de vias mesolímbicas, mesocorticais, que trabalham um monte de coisa em relação a prazer e controle do pré-frontal. Isso é bem interessante estudar, principalmente no caso de drogadição, de pessoas usuárias de cocaína. Tem um trabalho muito legal da UFMG que está estudando exatamente esse feixe que une a primeira e a terceira. Como é que esse circuito de recompensa é alimentado pelo vício? Como é que você trabalha a nível cortical dentro de uma proposta cognitiva para que possa controlar o uso de droga? Inclusive, o FMG, eu não sei nem se saiu, mas já estava bem adiantado, uma vacina para drogadição. Eles estavam estudando usuários de cocaína e eles estavam tentando ver como inibir essa ação do prazer que a cocaína dá, né, para poder diminuir o uso da droga. É bem legal. Tá? Então, aí está Sara. Sara vai fazer todo esse chuveiro lá para cima. Ele vai ativar o córtex para que ele possa receber o mundo e para que ele possa pensar sobre o mundo. Tá? A segunda unidade de Lúria é a parte posterior todinha, que foi a pergunta, acho que foi da Rúbia, né? Mas pega todos os 3 lobos, occipital, parietal e temporal. Toda essa parte posterior é a segunda unidade de Lúria. O que ela faz? Recebe o mundo, interpreta o mundo, categoriza o mundo, analisa o mundo e armazena as informações. Constrói o conhecimento. Então, sensação, percepção e cognição estão muito associadas a essa segunda unidade de Lúria, que é o córtex posterior. Ok? Entre as funções processadas estão visão, que a gente sabe que ela é occipital, audição, a gente sabe que ela é temporal, o tato, a gente sabe que toda a parte somestésica é parietal, orientação espacial é parietal e a linguagem receptiva, que está ali em Wernicke, né? Eu recebo isso, eu faço todo o simbólico disso.
É nessa segunda unidade que ocorre a sensação e a percepção a partir dos sentidos. Cabe a ela receber e analisar as informações que chegam aos órgãos sensoriais, interpretando, atribuindo significado e armazenando na memória. Então, se a gente for ver, não dá para você falar assim, qual é a unidade de Lúria mais importante? Eu não perguntaria isso nunca numa prova, porque não tem como você falar qual é a mais importante. Para que eu possa receber, interpretar o mundo, eu preciso estar atento. Então, eu preciso de formação reticular. Para que eu possa pensar sobre o mundo, eu preciso saber do mundo. Então, eu preciso da segunda para que eu possa ter um raciocínio na terceira. Então, todas são fundamentais. Todas as três são fundamentais. Ok? A terceira, então, é o lobo frontal, essa região anterior. É a última a ser desenvolvida na espécie humana. Filogeneticamente também é a que foi mais desenvolvida ao longo dos milhões de anos, né, até chegar nessa evolução no ser humano. E ontogeneticamente também nós, quando a gente se desenvolve, a última unidade a surgir é essa. Apareceu uma imagem aqui que eu não sei o que é isso, não. Ah, outro que já foi gravado. E aí, o que acontece? Ontogênese somos nós. Eu, enquanto embrião, que fui chegando até ficar Gisele adulta. Isso é a ontogênese. E filogênese é dos filos. Então, é a última a surgir na filogênese e com todo, e tanto na ontogênese, é a última que vai surgir, que foi a nossa questão da semana passada. Quando é que eu posso falar que um adolescente já tem maturidade suficiente para tomar decisões? Então, é a última instância do nosso sistema nervoso central que vai ser mielinizada. Então, tomar decisões é coisa para adulto. Ser balizado pela cultura, pelas leis, é para adulto. Fazer raciocínios complexos em relação a problemas complexos da humanidade, ou meus, isso é coisa para adulto. Então, é a última região do sistema nervoso a completar sua mielinização. Ele começa lá nos 6 anos de idade, aos 12, ele tem um pico grande na pré-adolescência, e só vai concluir no início da idade adulta. É aquilo que eu falei com vocês na semana passada. Quando é que a gente pode considerar que uma pessoa é adulto? Né? Antes a gente pensava assim, um sujeito, vamos pensar aí na época de Jesus Cristo, né? Que morreu aos 33, a sobrevida era pequena, as pessoas tinham vida... casavam muito precocemente. Não precisa nem em Jesus, não. Vamos lá na minha avó, né? Minha avó morreu com quase 100 anos. Ela casou com 16. A época dela, ela falava que o povo casava com 15, 16, já estava velha para casar, né? Então, pensa uma menina de 16 que já começa a ser mãe de casa, dona do lar, com um monte de atribuições. Hoje, quando a gente fica sabendo de uma criança grávida de 17, a gente pensa, nossa, mas é uma criança, é uma menina, né? Então, hoje a gente sabe que a maioridade neuronal, ela está cada vez mais tardia. As pessoas estão tendo dificuldade para tomar decisões, né? Então, essa área, que é a última a ser mielinizada, ela programa, regula e faz toda a verificação da atividade mental. Isso de acordo com o Luria. Tá? Que é essa área que a gente vai concluir o nosso desenvolvimento neurológico. Funções mentais envolvidas. Toda a nossa motricidade está aí nessa região. Nossos aprendizados motores elaborados, se a gente digita, escreve, toca piano, toca um instrumento. Toda a nossa intenção está aí. Intencionalidade, tudo que eu quero, tanto do ponto de vista do querer mesmo, ou da intenção motora,
ou da intenção de fazer uma determinada atividade, ou uma intenção de falar determinadas coisas com uma pessoa e magoá-la ou agradá-la, toda a intenção está aí, todo planejamento de vida está aí, e a linguagem expressiva, brocar está aí nessa região. Né? Se brocar está aí, tudo que eu falo do ponto de vista articulatório está aí. E é a grande responsável pelas funções executivas, que é o tema da nossa aula de semana que vem. Todas as funções, o que fazer, como chegar a um objetivo, toda esse planejamento executivo de vida está aí na região pré-frontal. Vocês estão caladinhos, gente? Está dando para entender? Ah. Tá? Tá ativado aqui. Tá, então vamos lá. Então, por mais que estudemos as unidades separadas, Luria fala muito disso. Ele fala, olha, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, de acordo com tudo que Brodmann fez antes, separando as áreas primárias, secundárias e terciárias, mas insistir que elas atuam sempre em conjunto. São áreas de associação que se ligam o tempo todo. Então, uma função mental nunca é o resultado de apenas uma, mas de todas, das 3 áreas. Tá? Para que eu possa pensar sobre o mundo, eu tenho que receber o mundo e eu tenho que estar apto a receber esse mundo pelo tronco encefálico. Então, é tudo um conjunto de funções aí. De acordo com Luria, o funcionamento das áreas corticais, da segunda e terceira, se baseia na divisão dos grupos de neurônios de acordo com sua morfologia, quer dizer, o corpinho do neurônio, e sua função, compreendendo o que a gente viu agora mesmo, semana passada. Áreas primárias, secundárias e terciárias. Então, Luria resgata esse conceito. O que ele fala? Que a segunda unidade, a terceira, né? Porque aí larga o tronco. A segunda e terceira, elas vão ter a ver com áreas primárias, secundárias e terciárias. Então, tá aí. Olha lá, vamos começar pelo occipital. Área primária occipital, que é a área da visão. Área secundária occipital, tem a ver com área secundária da visão. E área terciária. De novo lá. Área primária parietal, somestésica. Área secundária parietal, que é a área somestésica secundária. Área primária temporal, que seria a área primária auditiva. Área secundária temporal, que seria secundária auditiva. E tá vendo que ele bota lá uma área terciária no meio? Que é a área parieto-occipito-temporal, que a gente já viu. E aí ele coloca área primária frontal, que seria a área motora primária. Área segunda frontal, que seria a área pré-motora. E a área terceira frontal, que seria o pré-frontal, que seria a área voltada para essas questões que a gente já viu. E aí ele faz esse desenho que eu gosto muito, que é isso aí, ó. Eu adoro essa bolinha. Olha o que ele faz, que é facinho da gente pensar. Olha lá. Cada bolona é um lobo. Então, olha, lobo occipital, lobo parietal, lobo temporal e lobo frontal. Não é? Tá vendo a bolinha preta, bem preta? São as áreas primárias. Então, no lobo occipital, a gente tem uma área primária visual. Lá no temporal, a gente tem uma bolinha preta que tem a ver com a área primária auditiva. No lobo parietal, a gente tem uma bolinha preta que é a área somestésica. Tá vendo que vai ter um cinza intermediário
no occipital, no parietal e no temporal? Estão vendo? Sim. Não está juntando as 3 bolinhas? Sim. Não está juntando as 3 bolinhas de trás? Sim. A junção dessas 3 bolinhas é a área de associação terciária. Wernicke está aí no meio. Está vendo que as 3 anéis se juntaram e formaram um centrozinho, juntando os 3 arcos? Wernicke está aí. Está vendo que ele mostra de uma forma simbólica, através de símbolos, né? Aquilo que a gente já falou. Olha lá o frontal. A área primária motora, a área secundária motora, a área terciária. Da mesma forma que a gente já tinha visto. Então, o que ele coloca? Oi? Esse esquema é do Luria? É. Oi? Legal, né? É no artigo que vocês vão ler, tá lá. Tá? Então, vamos lá. Você falou Lúria, né? Entendi Rúbia. Hã? Ele falou Lúria e Lúria. eu entendi Rúbia. Ah, é Lúria. Então, vamos lá. Na segunda unidade, as áreas primárias, áreas de projeção, são formadas por grupos de neurônios que respondem somente à propriedade específica do estímulo, que é a sensação. Aí vem a percepção, que aparece nas áreas corticais secundárias. E as áreas terciárias são chamadas de áreas de integração, porque vão relacionar vários lobos corticais. Então, olha lá. Na primária acontece a sensação. Na secundária acontece a percepção. E na terciária acontece a cognição. Que é o que a gente já tinha visto também, né? E o texto que vocês vão ler é exatamente essa aula minha. Não vou aceitar cópia da minha aula. Eu queria que vocês lessem ele e fizessem aí um resuminho dele, mas falando exatamente desses conceitos que ele traz, que são extremamente importantes para vocês entenderem. Porque quando a gente for estudar afasia, apraxia, dislexia, vocês vão ter que localizar onde que isso está na região cortical, tá? Então, é por isso que a gente tem que saber como que essas coisas funcionam. Então, é por isso que eu gosto desse desenho dele, né, desse artigo, em cima da teoria de Luria, que é exatamente como que as áreas elas vão caminhando no sentido de maior complexidade e vão se juntando. E aí Luria fala exatamente disso. Eu sei que cada um tem um pedacinho, mas o que interessa mais para nós é a questão da junção disso tudo. Como é que a gente integra essas áreas e faz o ser humano ser um ser racional. Tá? Ok? Ok. Tá claro? Sensação, percepção e cognição. A gente já tinha visto isso, né? E Luria divide isso na segunda e terceira unidade dele. Luria apresenta 3 leis que governam a estrutura de funcionamento das regiões corticais. Lei da estrutura hierárquica. O que é isso, hierarquia? Né? A gente viu isso, a questão do prédio. Existe uma síntese progressivamente mais complexa das informações que chegam. Então, vocês estão me ouvindo. Chegou na primária, sensação. A secundária já fala para vocês. Essa é a voz da Gisele, não é da Cândida, é da Gisele essa voz. A secundária já vai interpretar a minha voz. Já vai caminhando para a terceira, que é para vocês entenderem a complexidade do que eu estou falando. Quanto mais vai caminhando no sentido de primária, secundária, terciária, maior é a complexidade, né, progressiva. Isso é uma lei dessa hierarquia.
As áreas terciárias organizam a atividade das secundárias, que organizam a atividade das primárias. Então, chegou na primária, a secundária organiza da primária. A terciária organiza da secundária. Eu tenho a secundária que é unimodal. A secundária, ela vai sintetizar, compreender aquilo que eu tinha na primária. E depois passa para uma multimodalidade, porque a área terciária ela é heteromodal, ela vai trabalhar várias modalidades, deixando o processo mais rico e complexo. Então, Lúria coloca que a primeira lei é uma lei de hierarquia. Primária e secundária mais complexos. Ok? A outra lei de Lúria. Lei da... eu continuo com a mesma lei. Tá? A lei da estrutura hierárquica. Esse caminho das áreas primárias para terciárias é típico na organização da criança, realizando uma rota ascendente, que a gente chama de baixo para cima. Então, começa primária, secundária, terciária, de baixo para cima. E mesmo se a gente for pensar em tronco e subindo para posterior, é de baixo para cima. O contrário ocorre no adulto, um processo descendente. As áreas terciárias começam organizando e coordenando as secundárias, e essas, assim, realiza também com as primárias, rota conhecida como de cima para baixo. Então, vamos lá. Vocês já conhecem a minha voz. Se fosse uma criança que nunca tinha ouvido a minha voz, por exemplo, vamos pensar numa criança que nunca viu uma bola. Ela nunca viu uma bola. E aí ela é apresentada a uma bola. Então, ela tem a sensação visual da bola, ela pega na bola, então ela tem uma sensação somestésica da bola, ela percebe a bola e ela aprende sobre a bola. Ok? Tá claro? Ok. Agora eu vou fechar os olhos, vou pedir qualquer um de vocês, a Eliane, a Rupi, qualquer um de vocês, fecha os olhos e fala para mim sobre a bola. Esse conceito já existe. E aí você vai argumentar, então você vai fazer todo o caminho para você conseguir falar desse objeto. Você já tem o conceito, ele já está automatizado em você. Você já sabe o que é uma bola. Então, você vai tentar buscar classificar. Vai lá na secundária. Ah, Gisele, ela é redonda, macia, ela pica se eu bater ela no chão. Eu tinha uma bola azul. E aí você consegue fazer toda uma análise dessa bola do que a gente chama de cima para baixo. Você vai buscando os conceitos para poder identificar. Você até lembra de como que é o tato da bola, como é que ela é. Então, você faz um caminho contrário, porque você já tem esse conceito. Então, é de cima para baixo. A terciária vai fazer esse caminho contrário quando a gente já tem a cognição de determinado, né, objeto. Vai cair. Nós já estamos terminando, acabando de novo, gente. A gente acaba rápido demais. E a lei da especificidade decrescente das zonas corticais hierarquicamente organizadas. Então, olha lá. Os neurônios das áreas, eu vou